Nação rubro-negra, o clima no clube anda agitado e não é para menos. Depois das comemorações pelos 130 anos do Flamengo, a Gávea virou palco de muita conversa, reencontros e discursos que mexeram com o sentimento de quem vive o clube por dentro. A festa reuniu figuras importantes da história rubro-negra, gente que viu o Flamengo nascer, crescer, ganhar o mundo e que continua acompanhando cada passo do time. Enquanto isso, na manhã seguinte, a equipe já estava de volta ao batente, porque não tem tempo para descansar quando a temporada entra na fase mais decisiva. O treino do dia ganhou um peso enorme, já que o duelo contra o Fluminense acontece logo mais e o técnico Felipe Luiz precisa usar cada minuto para montar a estratégia. E o desafio não é pequeno, porque surge um sinal de alerta que não pode ser ignorado. São 8 jogadores pendurados, todos eles peças que fazem diferença em campo, e o calendário não ajuda. Porque depois deste clássico vem o Red Bull Bragantino, embalado por 3 vitórias seguidas, e logo depois o Atlético Mineiro, que chega de uma decisão internacional e pode aparecer tanto relaxado quanto mordido, dependendo do que acontecer lá fora. Cada detalhe pode influenciar, cada cartão idiota pode virar dor de cabeça, e isso deixa o clima de concentração ainda mais forte no ninho. A lista dos pendurados deixa qualquer rubro-negro tenso. Jogadores importantes com funções diferentes dentro do esquema que não podem ficar de fora justamente em uma sequência tão pesada. Jogar clássico já é complicado. Jogar clássico precisando evitar cartão é pior ainda. E isso coloca ainda mais responsabilidade sobre o trabalho de hoje, porque Felipe Luiz precisa pensar em alternativas, encaixes, possíveis substituições e até ajustes de última hora, caso alguém acabe ficando pelo caminho. Enquanto isso, o Flamengo também monitora a situação dos que estão servindo suas seleções. Todo mundo entra em campo nesta data internacional. E a viagem de retorno vira uma corrida contra o relógio. Alguns jogadores dificilmente chegam a tempo. Outros devem aparecer e passar por uma reavaliação médica antes de qualquer decisão sobre escalação. A comissão técnica espera que pelo menos alguns deles estejam liberados. Mas tudo depende de como cada atleta volta, do desgaste físico, da rotina de viagem e de eventuais incômodos. Entre os mais observados está Dela Cruz, que voltou a sentir dores no joelho e será novamente avaliado. O planejamento pode envolver dividir minutos, alternar funções ou até preservar em uma parte do jogo para evitar qualquer risco maior. O mesmo vale para Alan, que convive com dores na planta do pé, lidando com aquela lesão chata que incomoda, mas que não some da noite para o dia. Nesse momento da temporada, qualquer desconforto vira assunto sério. E no meio disso tudo, o retorno de Pedro provocou conversa durante toda a semana. A primeira expectativa era de que o atacante pudesse voltar já no clássico, usando uma proteção específica para minimizar o impacto da lesão, mas a ideia mudou. O clube entende que forçar agora pode atrapalhar lá na frente e que o ideal é colocá-lo em campo no duelo contra o Red Bull Bragantino, dando ritmo antes da grande decisão continental. A fratura está em fase final de recuperação. Mas o medo maior não é correr, não é disputar bola, não é trombar. O medo é aquele movimento reflexo de apoiar a mão no chão numa queda que pode agravar algo que está quase cicatrizado. E ninguém quer correr esse risco. No meio das questões esportivas, uma notícia que veio de fora do país causou barulho entre os torcedores. O interesse do Atlético de Madrid no trabalho de Felipe Luiz ganhou novos capítulos depois de declarações que circularam na Europa.
Já se sabia que o clube espanhol acompanhava o desempenho dele desde o início do seu trabalho como treinador, mas agora o assunto ganhou força porque o novo proprietário, um bilionário que assumiu a maior parte das ações do Atlético, teria expressado abertamente o desejo de contar com Felipe Luís no comando técnico nos próximos anos. Não é pouca coisa quando um investidor desse tamanho coloca o nome do técnico do Flamengo entre suas prioridades, e essa situação tem dois lados que mexem diretamente com o clube. De um lado, o próprio técnico já deixou claro em outras ocasiões que sonha em trabalhar no futebol europeu, que um dia pretende viver essa experiência. Do outro, ele recusou recentemente uma proposta de um grande clube estrangeiro, porque entende que ainda tem etapas a cumprir aqui, que precisa amadurecer mais no futebol brasileiro antes de dar esse salto. Só que a realidade é dura. Felipe Luís tem contrato até o fim da temporada e ainda não há assinatura garantindo sua permanência. Dentro do clube, há conversas, trocas de ideias, avanços e recuos, mas nada concreto. E quando existe um grupo estrangeiro capaz de investir cifras gigantescas para montar um elenco e uma estrutura, qualquer treinador vira alvo. O Flamengo precisa agir rápido, entender o momento, avaliar o projeto e decidir como lidar com esse interesse internacional. Até porque, com menos de 2 meses de contrato pela frente, qualquer movimento externo pode se transformar em proposta formal. O ponto é que ninguém está dizendo que ele vai sair, assim como ninguém pode afirmar que vai ficar. É um cenário aberto, que depende tanto da vontade do técnico quanto do poder de decisão do Flamengo. E esse é justamente o tipo de situação que o clube precisa resolver sem deixar ruído chegar ao vestiário, principalmente em um momento tão importante da temporada, com decisões batendo à porta e pressão vindo de todos os lados. A verdade é que o trabalho de Felipe Luís virou assunto global. A forma como ele encaixou o time, como reorganizou setores e como transformou o rendimento individual chamou a atenção dentro e fora do país. E quando um clube europeu olha para cá com desejo real, não é por coincidência. Isso coloca o Flamengo diante de uma questão estratégica: renovar por mais tempo, assegurar estabilidade e mostrar projeto, ou manter um contrato mais curto e ir avaliando temporada a temporada, sabendo que o assédio pode aumentar se os títulos vierem. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o clima dentro do ninho segue carregado daquele senso de urgência que só aparece quando a temporada entra na reta final. Jogadores, comissão técnica, funcionários, todo mundo sente que cada treino, cada conversa, cada ajuste pode fazer diferença nos próximos jogos. O elenco sabe que o Flamengo tem uma sequência pesada e que qualquer deslize pode custar caro. Por isso, o foco da preparação fica ainda mais intenso, como se cada dia valesse por 2. O clássico contra o Fluminense, por exemplo, já ganhou contornos de decisão muito antes de a bola rolar. E não apenas pelo que representa dentro da rivalidade histórica do futebol carioca, mas porque esse confronto serve de termômetro para medir o nível de concentração e competitividade do time neste momento. A equipe chega para o jogo com pressão, com desfalques, com incertezas vindo das seleções e ainda com a obrigação de administrar os pendurados. É aquele tipo de situação em que o Flamengo precisa ser inteligente, saber controlar o ritmo, entender quando acelerar e quando segurar, para não colocar a sequência toda em risco. O Fluminense, apesar da fase irregular, sempre entra para competir forte nesses encontros, e isso aumenta ainda mais a necessidade de equilíbrio. Felipe Luís sabe que esse jogo não permite distrações. Ele pensa no posicionamento, pensa na transição,
pensa no controle de bola e no comportamento defensivo, porque qualquer vacilo pode virar contra-ataque, pode virar cartão bobo, pode virar ausência no jogo seguinte. E esse jogo seguinte talvez seja o mais complicado do período, porque o Red Bull Bragantino vive um momento excelente na temporada. O time paulista cresceu nas últimas semanas, venceu confrontos difíceis e chega embalado. Jogando com intensidade máxima, é aquele tipo de adversário que não permite ao Flamengo relaxar nem por um instante. Os caras correm, pressionam, chutam de longe, brigam pela segunda bola e atacam com velocidade. Enfrentar um time assim, sem poder contar com alguns titulares, seria problemático. Por isso, a cautela no clássico faz ainda mais sentido. E tudo isso acontece já com a sombra da decisão continental aparecendo no horizonte, porque ninguém no clube esconde que a final está sempre rondando o pensamento, mesmo que o foco seja jogo a jogo. O Atlético Mineiro, que entra nessa sequência, também vira ponto de atenção. Dependendo do que acontecer na final continental que eles disputam, o comportamento no confronto pode mudar completamente. Se vencerem, podem aparecer leves, confiantes, jogando soltos. Se perderem, podem surgir pressionados, intensos, desesperados por uma vaga nas competições internacionais do próximo ano. Essa imprevisibilidade faz com que o Flamengo precise preparar o emocional e o físico com antecedência, porque não existe jogo fácil nessa fase do calendário. Enquanto isso, a torcida observa tudo com ansiedade e expectativa. O rubro-negro já está acostumado com temporadas de alta intensidade, mas essa reta final específica carrega um componente especial por envolver tantas decisões simultâneas. Tem clássico, tem confronto direto, tem time se recuperando de lesão, tem jogador voltando de seleção. Tem expectativa por uma grande final e ainda tem um interesse europeu no treinador que mexe com os bastidores do futebol brasileiro. É muita coisa ao mesmo tempo, e isso deixa o ambiente ainda mais carregado. No caso da possível investida do Atlético de Madrid, o assunto divide opiniões. Alguns torcedores já se manifestam dizendo que é natural um clube europeu olhar para um treinador que vem obtendo bons resultados e apresentando ideias modernas de jogo. Outros acreditam que o Flamengo deveria acelerar o processo de renovação para evitar perder uma peça que pode construir um projeto luminoso nos próximos anos. Há também quem enxergue isso como uma prova da força atual do clube, mostrando que o trabalho desenvolvido aqui tem sido observado pela elite do futebol internacional. Só que, independentemente da opinião de cada um, o fato é que a diretoria do Flamengo não pode tratar isso com descaso. Um interesse vindo de um grupo bilionário, que recentemente injetou cifras gigantescas na aquisição de um dos clubes mais tradicionais da Europa, nunca deve ser ignorado. Ainda mais quando o treinador em questão está perto do fim do contrato. São detalhes que parecem pequenos, mas que no mundo do futebol mudam tudo em questão de dias. O clima político, o planejamento esportivo, o equilíbrio interno. Tudo pode ser afetado se a diretoria não agir com firmeza. Além disso, não dá para esquecer que Felipe Luiz carrega uma ligação afetiva profunda com o Flamengo, mas carrega também um desejo profissional antigo de trabalhar no futebol europeu. E esse desejo pode pesar em algum momento. Ele já mostrou que é ponderado, que toma decisões com calma, que pensa no desenvolvimento como treinador. Mas quando surge um convite vindo de um clube que sempre valorizou seu trabalho como jogador e agora acompanha de perto sua evolução como técnico, não dá para fingir que isso não mexe com qualquer profissional. Enquanto o futuro do treinador é discutido, o grupo precisa manter a cabeça no lugar.
E a boa notícia é que o elenco rubro-negro parece muito fechado com o comandante. Jogadores falam com naturalidade sobre o ambiente, sobre a forma como ele conduz treinos, sobre como ele conversa individualmente com cada atleta. Isso gera confiança, e confiança é fundamental em qualquer time que pretende chegar longe. A sintonia entre comissão técnica e elenco sempre fez diferença nas grandes campanhas do Flamengo, e agora não é diferente. Dentro de campo, a expectativa pela volta de Pedro também mexe com o clima, porque o atacante é peça fundamental na engrenagem ofensiva. O estilo de jogo dele abre espaço para quem vem de trás, melhora o desempenho dos pontas, torna o time mais letal. E mesmo com substitutos que se esforçam para dar conta do recado, o Flamengo sabe que Pedro é aquele jogador que transforma chance em gol com uma facilidade que poucos têm. Recuperá-lo com calma, no tempo certo, pode ser determinante para na final que se aproxima. Outro ponto que pesa é a administração física do elenco. A temporada longa, cheia de viagens, decisões e lesões, cobra seu preço. O departamento médico e a equipe de preparação física trabalham em conjunto para equilibrar cargas, evitar estresse muscular e controlar jogadores que vêm de grandes sequências. A ideia é chegar nos jogos mais importantes com o maior número possível de atletas em condições ideais. E para isso, algumas escolhas estratégicas precisam ser tomadas, mesmo que signifiquem mexer na escalação em momentos de pressão. O torcedor acompanha tudo isso de perto, com aquele misto de ansiedade, esperança e empolgação que só o Flamengo desperta. Cada atualização vira debate, cada informação vira discussão nas redes, cada treino vira motivo de expectativa. E essa energia que vem das arquibancadas, das ruas, das comunidades e de cada canto do país alimenta o time em momentos como esse. Porque, mesmo com toda a instabilidade natural do futebol, o Flamengo sempre encontra força quando a nação abraça o time. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mundo do futebol brasileiro acordou com um burburinho inesperado após as recentes declarações de Diego Ribas. O ex-meio-campista e atual comentarista da TV Globo não economizou nas palavras e acabou colocando fogo em uma conversa que muitos achavam que passaria despercebida. Durante sua análise, Diego foi incisivo ao mencionar Filipe Luís e o comando do Flamengo, causando um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e entre torcedores que seguem cada movimento do clube carioca. Segundo fontes que acompanhavam a entrevista de perto, Diego teria dado a entender que o treinador ainda estaria buscando estabilidade no comando do time, mas que alguns bastidores do clube estariam longe de ser tranquilos. A forma como ele falou sobre Filipe Luís foi o que mais chamou a atenção. Nada de elogios protocolares, mas sim um tom que muitos interpretaram como alerta ou até mesmo uma provocação velada. Entre os jornalistas presentes, a reação foi de surpresa e rapidamente a fala começou a circular em grupos de WhatsApp, fóruns e perfis especializados, gerando interpretações das mais variadas. O comentário também trouxe à tona o nome de Diego Ribas, no contexto do Flamengo, embora ele tenha deixado claro que não estava sugerindo nenhum movimento direto seu ou convite ao clube. Ainda assim, torcedores começaram a especular se haveria algum tipo de indireta sobre reforços, estratégias de jogo ou até mudanças internas na comissão técnica. A espontaneidade com que Diego falou sobre o assunto deixou tudo mais saboroso para quem adora seguir rumores e teorias nos bastidores do futebol. O fato é que Filipe Luís,
conhecido por sua postura séria e discreta, provavelmente não esperava ser citado dessa forma, e a repercussão sugere que o treinador terá de lidar com a atenção extra. Entre risos, memes e análises mais profundas, o mercado da bola e os fãs mais atentos começaram a conjecturar sobre o que essa declaração poderia significar para o futuro do time rubro-negro. Alguns especialistas lembram que Diego sempre foi direto e que muitas vezes uma fala bem escolhida pode provocar movimentos inesperados, seja no elenco, seja na própria percepção da torcida. Enquanto isso, o Flamengo segue no foco da imprensa, com os holofotes voltados tanto para o campo quanto para o que se diz fora dele. E o recado de Diego Ribas, mesmo sem confirmar nada oficialmente, já se tornou tema de debate acalorado. É alerta, crítica ou apenas uma provocação amistosa? Só o tempo dirá, mas o burburinho, sem dúvida, só está começando. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!